aí me ajudando. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem levantar a mão ou fazer a pergunta no chat e o Ronaldo pode ir lendo aí para a gente ir respondendo. Pode ser, Rô? Claro, claro. Maravilha. Compartilhar a tela, então. Vocês estão conseguindo ver a tela? Sim, tudo certo. Sim? Maravilha. Então, pessoal, a ideia um pouquinho, então, hoje é falar sobre os treinos práticos, planejamento de prova, quais são os estímulos que a gente está pensando aí neste planejamento de trabalhar, ou seja, qual a orientação do treino em termos de intensidade, e a gente abre para perguntas para vocês, tá? Aqui com a gente rapidinho, tentar ser o mais breve possível. Então, em São Paulo, pessoal, os treinos, eles acontecem às segundas, quartas e sextas, sempre no Parque Ibirapuera, 6h15 às 8h15, com exceção às quartas, que a gente estende um pouquinho mais. E as segundas-feiras a gente está chamando de treino de performance, tá? Então, o que vai ser o treino de performance para vocês entenderem? Então, é um treino que é voltado para todos os atletas aí que vão buscar melhorar seus resultados, principalmente na corrida, tá? Sempre com um olhar aí mais próximo, coaches. Então, eu vou estar lá, o Ronaldo vai estar sempre nesse treino, praticamente, acho que quase toda segunda, com exceção de algumas. E aí a ideia, Marcelo, é fazer com que esse treino ele tenha um pouco mais de qualidade fisiológica e a gente sempre realize um trabalho ali que vai ter o aquecimento educativo ou estímulos neurais, ou seja, velocidade, né? Mais a parte principal e o desaquecimento. Esse é um treino que todos os atletas vão fazer juntos, né? O que é junto? É o mesmo treino, basicamente, para todos os atletas. O que vai diferenciar é a intensidade de cada atleta e a quantidade de repetições que cada atleta vai executar. Evidente que se eu tenho um atleta que está indo para o Ironman, não tem como, dependendo do momento, ele fazer o mesmo treino exatamente igualzinho aquele atleta que está indo para o sprint ou mesmo iniciante, tá? Então, guardado as devidas proporções, esse é um treino que seria muito, muito bom vocês participarem. Nós realizamos esse treino um pouco antes da pandemia, em 2020, e era um treino que dava super certo, porque vocês acabam se puxando um pouco mais, tá? Então, esse é o dia de vocês fazerem força, tá, pessoal? Evidente que tem algumas pessoas também, a gente estava conversando aí o Ronaldo para alterar, também talvez colocar alguma coisa na quarta, mas aí vai ser discutido caso a caso e vai ser individual, tá? Esse treino ele vai iniciar às 6h10, ou seja, um pouquinho mais cedo. Por quê? Porque vocês vão ter que fazer um belo aquecimento para esse treino, uma vez que esse treino é um treino de qualidade, tá? Então, quem quiser participar desse treino, que vai fazer toda a parte educativa, que vai fazer toda a parte de estímulo, pessoal, não se atrasa, tá? Se atrasou uma vez, tudo bem, atrasou duas, vai fazer o treino da planilha, tá bom? E aí não tem como mais entrar nesse treino, a não ser na segunda-feira que vem, tá? Treinos longos. Normalmente nós realizamos alguns treinos longos às quartas-feiras. Tem atletas que vão realizar às quartas, tem atletas que vão realizar às sextas, tem atletas que vão realizar mesmo atleta algumas vezes na quarta, outras na sexta ou nas sextas e outros até no final de semana junto com o pedal. Então, como uma orientação que nós temos normalmente às quartas-feiras, a gente vai tentar, tá? Esse treino não é um treino que ainda a gente confia muito nele, mas a gente vai tentar formar alguns grupos para que os atletas corram ali com o pace, que tenha um pace parecido. Nós montamos um ciclo de treino, principalmente aqui para as primeiras provas do primeiro semestre, em que vocês vão ver que alguns de vocês vão ter treinos por frequência cardíaca. Então, alguns vão ter lá 130 de frequência cardíaca, outros 135, outros 125. Evidente que nós não vamos reunir vocês por frequência cardíaca, mas nós vamos reunir por pace, desde que a frequência cardíaca seja respeitada, tá? Se nós observarmos que esse treino não está funcionando, ou seja, que nós temos problema em termos de intensidade que esses atletas estão realizando esse tipo de treino, nós vamos parar com esse treino com todo mundo junto e aí cada um vai fazer o seu treino como normalmente hoje acontece, tá bom? A ideia desses treinos, pessoal, é que vocês se motivem um pouco mais, que vocês conheçam uns aos outros e continuem
e mesmo assim façam um trabalho de qualidade. Nós não vamos alterar os treinos para que vocês façam todos 1h30, todo mundo vai sair para correr no mesmo pace. Não é isso. Os treinos continuam individuais, cada atleta com sua característica, com seu momento. Mas, algumas vezes que dá para unir esses caras, e se a Covid permitir, se o Covid permitir, nós vamos fazer, tá? Escreve. Treinos práticos, isso aqui, São Paulo Ciclismo. Pessoal, todas as terças-feiras, na ciclovia, professor Raul, eu estarei lá em alguns treinos também, das 6 às 7h30 nós temos um treino, tá? Esse treino é um treino que é para todos os atletas de todos os níveis. É também interessante que vocês participem desse treino. Esses treinos, na verdade, pessoal, tanto no Parque do Ibirapuera como qualquer outro tipo de treino, ele é para vocês evoluírem, para vocês ficarem sempre ali na tutela de um técnico, de alguém que está vendo vocês fazendo a força, trocando marcha, entrada de curva, saída de curva. Então, participem desses treinos, tá? A gente também está pensando num treino que vai ser no Morumbi, nas subidas do Morumbi, às quintas-feiras. Esse é um treino que ainda não tem data de início, tá? A gente está pensando, a gente está estudando a possibilidade que seria mais uma alternativa aí do pessoal fazer Rio Raps aí no meio da semana, aqueles atletas que muitas vezes não conseguem fazer nos finais de semana. E aí, aos sábados, é aquele treino rotativo, que vocês já sabem, que começa entre 6h15 e 7h da manhã, dependendo do dia, do volume do treino do pessoal, dependendo de qual trabalho pedagógico em termos de parte técnica que nós vamos desenvolver. Então, para vocês entenderem, ó, terça-feira, treino para todos os níveis. Esses atletas que forem nesse treino, nós faremos um treino como o da segunda-feira. Vai ser dado pelo coach no local, tá? A ideia não é formar pelotão de 6, 7, 10, 15 pessoas. A ideia é formar no máximo ali 3, 4 pessoas fazendo um trabalho semelhante e que a gente consiga também trabalhar e motivar vocês um pouquinho mais com um trabalho de qualidade fisiológica, tá? Já nos finais de semana, que é o treino itinerante, nós temos ali Alphaville. Alphaville, pessoal, é treino técnico. Vocês precisam participar deste treino, tá? É fundamental que vocês vão para os treinos do final de semana. Nós teremos ali uma parte técnica que envolve todo o processo pedagógico das transições, né? Equilíbrio, monte, desmonte, curva para a direita, curva para a esquerda, pegar a caramanhola com as duas mãos, ter habilidade, saber saltar com a bicicleta, né? Saber fazer um monte com qualidade, calçar a sapatilha pedalando, tirar a sapatilha pedalando, fazer isso de forma rápida, né? Nós tivemos um camp recentemente em Serra Negra que foi show de horror a transição, quer dizer, não sabemos fazer transição. E nós tivemos uma prova recentemente também, que foi Cozumel, que não tem como alguns atletas fazendo transição em 5 minutos e a média da categoria em 3, né? Alguma coisa está errada aí, a gente precisa corrigir isso, porque é aí que vocês muitas vezes vão perder uma prova, vão perder uma vaga, né? Vão ficar fora de um pódio aí muitas vezes, por questão da transição mesmo, tá? Então é um tempo que se perde que nós não deveríamos perder. Então, sugiro fortemente que vocês participem desse treino de Alphaville. Romeiros, normalmente nós vamos para fazer Rio Raps, Alphaville também, tá? Dá para fazer Rio Raps, e mais as transições, então vai ter um momento ali de planejamento que a gente vai começar a ter as transições, ou seja, descer da bicicleta e começar a correr, né? Isso depende, não vai ser exatamente agora, alguns atletas já têm, outros não, nem todos terão, isso depende muito do momento do planejamento de vocês, quando é a parte específica de treino de vocês, tá? E aí a base vai ser basicamente lá perto do Y, onde nós estamos montando lá as transições, tá? E Riacho Grande, alguns simulados que nós vamos fazer. Simulado, nós podemos entender como nadar, pedalar e correr, e nós podemos entender como nadar, parte técnica, pedalar, parte técnica e correr, parte técnica, tá? Então, muitas vezes as transições. Ou seja, não é simplesmente chegar no Riacho Grande, nada a 1.000, pedala 40 e corre 10. Bom, isso é muito legal e muitas vezes pode funcionar e deve fazer parte do treinamento. Mas, uma vez que estamos lá com aquele espaço, podemos treinar algumas partes técnicas, podemos fazer contorno de boia, podemos nadar no pé, nadar em 3, 4, treinar largada, treinar saída, enfim, roupa de borracha, tem uma série de detalhes ali que a gente vai querer treinar com vocês e tudo isso vai fazer parte do ciclo, tá? Treino prático em Campinas. Bom,
Todos vocês, ou a maioria de vocês já sabem que nós temos os treinos em Campinas, tá? Eles acontecem terças no Swiss Park, das 5h30 às 7h, às quartas, Lagoa do Taquaral, das 6 às 8h, às sextas, na Represa de Vinhedo, das 6 às 8h, e aos sábados também eles têm um treino rotativo. Caso vocês estejam na região, ou mesmo os atletas de Campinas já estão sabendo desses treinos, só para vocês saberem que vocês também têm acesso a esse tipo de treino, tá? Lembrando que isso é para corredores e triatletas, tá? Treinos práticos em Porto Alegre, iniciando agora, para vocês terem uma ideia. Então, às segundas, nós temos corrida no Parque da Redenção. Isso aqui, pessoal, só para vocês terem uma ideia, porque a maioria de vocês que estão na sala, a gente sabe que é de São Paulo. Caso vocês precisem ir para esses treinos, vocês nos avisem que nós vamos passar direitinho, tá? Então, terça, aula do Guaíba, pedal. Bom que é cedinho, né? Às 5 às 6h30, a gente adora acordar cedo, a maioria de nós estamos acordando cedo, que é uma beleza, né? Quero só a Marisa acorda cedo aqui, tenho certeza. Olha o cara do Orlando, o desespero dele, quando falou que começa às 5 horas da manhã o treino. Quarta, pista do Parque da Redenção, à noite. Quinta, também pedal na aula do Guaíba. E sábado, na aula do Guaíba, com o professor Gustavo lá, tá bom? Então, caso vocês estejam em Campinas ou em Porto Alegre, vocês podem utilizar essa estrutura de treino. Então, isso aí foi mais uma facilidade que nós temos aí para esse ano, para vocês. Bom, deixa eu só arrumar um negócio aqui. Como é que eu tiro isso aqui? Aqui. Clique em cima, vê se vai. Clique em cima. Não tô enxergando. Então, nem eu, mas clique em cima. Wagner, Não, lembrando que Oi. Campinas é o Sandro. Sim, o Sandro e o Ulisses. Isso. Ele está na sala, inclusive. Bom, então os planejamentos das provas do primeiro semestre, tá? Já foram feitos, então isso é muito importante. Tanto os planejamentos das provas de triatlo, 70.3, as principais provas, Ironman, como o planejamento de meia maratona, maratona e corredores, tá? Então isso já está pronto. E aí a gente queria passar alguma coisa que é de responsabilidade de vocês, e muitas vezes cuidar, tá? Então o que acontece, pessoal? O aquecimento e desaquecimento, eu queria sempre que vocês fizessem muito, muito leve, tá? Ah, o meu aquecimento está marcando ali para eu correr a 4h20 por quilômetro. Pessoal, não é para correr a 4h20 por quilômetro no aquecimento. Por mais que o limiar de vocês e o Training Peaks calcule esse pace, não é para vocês correrem, né, aquecerem nesse pace, muito menos desaquecer nesse pace. Quanto mais leve aqui, melhor. Travou aí, Vagnão. Vagnão, pagar a internet, Vagnão. Falta curso da Microlins para ele. Ele contratou a internet da Vesper. Falando para ele aqui entrar de novo, só um minuto. Desligar a campainha, não rola aí? Ah, não achei. Vocês vão ter que ter paciência aí. Parecendo 100 de laboratório, velho. Você gosta, Léo? Pô. Não sei o que aconteceu com o Vagnão. Caiu. Tô aqui. Podemos tocar aqui, Vocês né, estão aí, me vendo? Aí, Wagner. Voltou? Então bora. Voltou. O que aconteceu? Não entendi o que aconteceu muito bem, mas enfim, vamos lá. Vou voltar lá para minha tela. Você consegue compartilhar aí? Bora, então. Consigo. Então tá. Então aqui, ó, só para vocês entenderem, tá? Vocês pegaram até onde? O TSS das modalidades, vocês pegaram? Você estava explicando, Vagnão, ali a importância de se treinar mais leve e tal, uma vez que o Training Peaks ele calcula, às vezes, para correr a 4h20, eventualmente que não é para correr a 4h20, para correr mais devagar e tal.
E aí tem muito atleta que se Maravilha. apega justamente à questão do TSS planejado, executado, IF, aquele monte de coisa ali. Aquecimento muito leve, foi a última coisa que você pediu, Wagner. Tá bom. Então vamos lá, pessoal. Só para vocês entenderem, a gente já está ajustando os treinos do Training Peaks, que funcionam por porcentagem do limiar de vocês, e logo, logo vocês não terão nem mais esse problema referente a aquecimento e desaquecimento. Enquanto isso, aqueçam extremamente leve e desaqueçam mais leve ainda, tá bom? TSS das modalidades. O que eu quero dizer para vocês? Tanto a musculação como a natação, vocês devem colocar o TSS de forma manual. Nós temos algumas tabelas e nós vamos reenviar novamente essa tabela para vocês, tá? Todos os professores vão reenviar novamente a tabela para vocês, para que vocês preencham isso manual. Um exemplo do que a natação tem que ser preenchida manual e não pode ter o limiar de vocês setado no Training Peaks, é que quando vocês testam, fazem o teste para ajustar o limiar, vocês não usam material, ou seja, vocês não usam palmar, vocês não usam nadadeira, nada disso. Qualquer série que vocês forem fazer com palmar ou nadadeira, alguma coisa que dê maior velocidade para vocês, o Training Peaks vai detectar um aumento de limiar, muitas vezes vai alterar esse limiar e vai dar erro de carga para nós, tá certo? Tanto de F como TSS ali vai bagunçar todo o nosso quadro de controle de forma física de vocês, de evolução nas modalidades. Então, tanto o TSS da musculação como da natação devem ser preenchidos manualmente e vocês que têm que preencher isso, não somos nós. Detalhe importante, toda vez que vocês preencherem o que vocês executaram, também preencham do outro lado o que foi como se fosse proposto com o mesmo valor. Dessa forma, já vai ficar verde o treino para nós, tá? E a gente não vai precisar gastar tempo com isso, vamos gastar mais tempo olhando o treino de vocês, tá bom? Treinos no rolo, a mesma coisa. Toda vez que vocês treinarem no rolo, após subir o treino para o Training Peaks, vocês troquem a modalidade. Ou seja, treino no rolo, ele significa que foi um treino MTB. A gente tem como mountain bike todo o treino no rolo. Como que é feito isso? Vocês têm o ícone da modalidade de vocês. Vocês conseguem fazer isso no celular. Clica no ícone e altera para mountain bike, tá bom? Se vocês tiverem dúvida também com isso, não tem segredo, mas a gente pode explicar para vocês sem o menor problema, tá? Exames e check-up. Pessoal, anualmente vocês deveriam fazer um check-up. E os exames, basicamente, uma ergospirometria, um hemograma completo, colesterol e frações, mais um atestado médico laudando que vocês estão aptos à prática competitiva no triatlon, não é atividade física, tá, pessoal? Atividade física é fazer hidroginástica, tá? Então, não é isso, vocês não fazem hidroginástica. Vocês têm que estar lá bonitinho. Isso, pessoal, é uma segurança tanto para vocês, que o coraçãozinho de vocês está ok, né? Que vocês podem ir um pouco além, que a gente pode apertar vocês, como para nós, como técnicos, saber que a gente pode montar para vocês de uma forma bem tranquila, tá? Aqui embaixo na musculação façam musculação, tudo bem? A não ser que vocês tenham alguma limitação em que o médico ou o técnico falou para vocês não fazerem, por algum motivo, é ideal que vocês façam a musculação. Tem algumas coisas, pessoal, que o treinamento aeróbio ele vai dar nessa questão de endurance que nós precisamos. Tem outras, como principalmente a biogênese aí, mitocondrial, a gente vai precisar de musculação, tá? Não tem jeito. Isso é ciência, tá, pessoal? Não tem jeito e nós vamos precisar disso. Outro ponto importante, respeitar a nutrição. Respeitar a nutrição envolve se alimentar bem durante as 24 horas do seu dia, com exceção do sono dos senhores, tá? Então, assim, pré-treino, intratreino, pós-treino, durante os treinos, né? E nos intervalos entre os treinos, no dia a dia de vocês, café, almoço, jantar, de jejum, o que for. Se alimentem bem, tá? Então, não usem, não esqueçam que tudo que vocês fazem hoje tem um preço, para o lado positivo e o negativo. É importante que vocês pensem se eu realmente quero performar, se eu realmente quero ter uma resposta de treino, eu deveria pensar em todos os detalhes, tá? Usar o frequencímetro. É muito importante, principalmente agora que nós vamos ter alguns treinos longos por controle de frequência cardíaca, que vocês utilizem a fita cardíaca, de preferência a fita. Quem não tiver, não tem problema, vai falar, poxa, eu vou usar só do relógio.
tudo bem. Não é o ideal, porque a gente sabe que tem algumas falhas, mas pode usar sem o menor problema, tá? Então, por favor, usem o frequencímetro. Se vocês detectarem qualquer erro nessa questão do frequencímetro, nos avisem, tá? Façam a descrição ali nos treinos. Quem puder, também é muito bom nesse período, fisioterapia preventiva, ou seja, não adianta ir na fisioterapia só naquele momento que já está quebrado, machucado, aí já é tarde, aí vai para consertar e não vai prevenir nada. Treinos de mobilidade, nós também temos uma biblioteca lá com acho que 18 treinos de mobilidade. Eu já, se não me engano, já criei uma planilha só disso, e a gente pode distribuir isso para vocês, junto com os treinos, para quem tiver um pouco mais de tempo, e a intensidade dos treinos. Pessoal, eu sei que vocês gostam de se provar e provar para os amigos, para a gatinha, para o namorado, para a namorada, para quem for, que vocês são bons. Mas respeitar a intensidade do treino é ponto crucial para que vocês atinjam o objetivo de vocês na prova. Então, evidente, se vocês querem treinar para competir e ir bem na prova, pode respeitar a intensidade que vai dar certo, tá? Então, treinar leve é leve mesmo, treinar forte é forte mesmo, né? Ah, não, pô, eu quero competir mais com os meus amigos, eu não estou preocupado muito com a prova, eu não estou ligando muito para a performance. Aí vocês podem brincar um pouco mais de errar a intensidade de vocês, que também nós não vamos brigar, tá bom? Nós simplesmente vamos tentar orientá-los na melhor condição. E aí, nós criamos também já, e isso vocês vão ver muito na planilha de vocês, alguns milestones assim para quem irá participar dessas provas longas. Então, pessoal, lá já vai ter alguns avisos na planilha de vocês, né? Nutricionista. Quando vocês têm que passar na nutricionista, que seria importante para começar a fazer um trabalho. Quando vocês têm que voltar na nutricionista. Quando vai usar roupa de borracha. Quando vai começar a nadar em águas abertas, quando vai começar a pedalar com o setup da prova da bicicleta, quando coloca a roda, quando coloca a roupa da prova para treinar, né? E vocês vão encontrar também, pessoal, algumas coisas relacionadas a um questionário, que é um Google Forms, sobre a alimentação de vocês. Por favor, preencham aquilo com carinho, tá? Eu acho que aparece 2 ou 3 vezes nesse primeiro semestre isso. Então, vocês preencham ali com carinho, porque aquilo ali vai gerar dados para nós entendermos um pouquinho mais do nosso atleta e depois fazer uma publicaçãozinha aí sobre o perfil desse nosso atleta, tá bom? Então, preencham com carinho isso, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, também vocês podem nos perguntar. Ah, sim, a Erika está lembrando bem aqui. Ela falou assim que esses milestones é para que vocês evitem de cometer erros, tá? Então, assim, eu não nadei em águas abertas. Porra, a gente descobriu isso faltando um mês para a prova. Fudeu. Né? Então, já tem lá, pessoal, está na hora de começar a nadar em águas abertas. Já nadou em águas abertas? Já se programou para fazer isso? E a roupa de borracha, como é que tá? Revisão da bicicleta, já fez? Já leu, né, o manual do atleta? Porque vocês fazem Ironman muitas vezes, faz maratona, e vocês não leem o regulamento da prova, né? E é importante que vocês leiam isso. Ah, mas eu já fiz essa prova 10 vezes. Leiam a 11ª vez, porque muda. Né? Então é importante que vocês estejam sempre muito cientes do que vocês podem, do que vocês não podem, do regulamento. Tá bom, pessoal? Ronaldo, o Sandro, quer falar alguma coisa? Aqui não, acho que você pode terminar, depois a gente faz o levantamento em cima da pergunta do pessoal. Qualquer coisa a gente intervém. Eu quero colocar só um comentário, Vagnão, sobre a questão que, assim, a gente tem um grupo bastante grande, né? Então, tem bastante gente que estava numa rotina de nadar quase todo final de semana, por exemplo, na Estrada Velha. E a gente comentou já em algumas vezes, né, que a gente teve a oportunidade que, eventualmente, o triatlo não é só, né, sempre, toda semana você ter a vivência em águas abertas, né? A gente não está querendo aqui trazer uma mudança de narrativa, mas é que o triatlo é muito complexo e a gente pode sim corroborar com a evolução de vocês em outros aspectos. Então, o Wagner colocou ali no início sobre a questão de treinos técnicos. Muita gente não estava acostumado a fazer, por exemplo, transição, esse tipo de coisa. E então, assim, vamos abrir um pouco a cabeça com relação a isso, porque a gente melhora muito essa questão técnica da natação, né, durante a semana, e a gente já tem em todo o planejamento quais são os dias que a gente vai ter de simulado, né? Eventualmente a gente usa sim a Estrada Velha em São Paulo, mas a gente está aberto também para outros lugares que a gente está estudando. Então, só para esclarecer um pouco esse ponto. Show de bola. Isso aí.
Então, agora uma nota importante, e não é para chocar os senhores, mas é só para vocês pensarem, tá bom? Então, aqui sou eu quando eu treinava, né? E agora estou voltando a treinar, eu deixei umas fotos aí para vocês verem como eu era sequinho, minha posição na bicicleta, como eu fazia. Espero que vocês se espelhem. Agora, uma parte que é muito interessante, que é o seguinte: o custo do overtraining deveria te prevenir de ser burro. O custo do destreino deveria te prevenir de ser preguiçoso. Ou seja, vocês não podem treinar em excesso e nem vocês podem ficar sem treinar, tá? Consistência é a chave. Alguns de vocês, ou a maioria de vocês, tiveram férias agora. 10 dias, uma semana, 2 semanas. Mas vocês já vinham de um ciclo de treinos que estavam falhando bastante. Alguns de vocês nem competiram esse ano. Pessoal, não tem segredo, tá? Se vocês querem performar, não é querer fazer agora o Ironman, né? Se a gente parar para pensar, tem alguns atletas que tiveram férias, estão voltando agora, alguns doentes, né? A maioria de vocês aí com suspeita de Covid, alguns com gripados. E aí nós vamos começar a treinar daqui uma semana, ou seja, no meio de janeiro. Meio de janeiro, quantas semanas será que eu tenho até o Ironman? Umas 18, tirando o polimento, 1, 2, 17. Como é que a gente faz os senhores voarem na prova? Não tem como, né? Então, o que eu tenho que pensar é que sempre que vocês quiserem performar de verdade, vai ter que ter uma dedicação um pouquinho mais extrema aí, da onde vocês querem chegar, tá? Mas a gente vai ainda entregar o melhor. E aqui eu deixei para vocês só uma ideia, né? Então eu tenho ali um sujeito que não está treinado e começa um treinamento, ele vai evoluir, só que em determinado momento aqui no A, ele para uma semana de treinar. Se ele volta, ele demora mais 4 semanas para atingir o fitness, né? O nível de condicionamento que ele estava. Se ele continuar mais 4 semanas sem treinar, ou seja, por 5 semanas sem treinar, ele volta no mesmo nível de destreino, ou seja, se torna um cara destreinado. Então, para os senhores que ficaram aí 2 semanas sem treinar, por algum motivo, isso não tem problema, né? A gente sabe que vocês precisam de férias. Afinal de contas, nós estamos 2 anos trabalhando muito, então a gente precisava realmente sair um pouco de férias. Nós teremos problemas, tá? Em conseguir fazer vocês evoluírem para chegar realmente. Então, vamos precisar, inclusive, de uma dedicação maior de todos vocês nesses próximos meses aí, tá? Sono, alimentação, descanso, na medida do possível, a gente sabe, tá? Então, fiquem atentos a isso, tá bom? Estímulos de treino. Pessoal, eu queria ter um pointer aqui, mas eu não consigo. Então, deixa eu ver se eu consigo aqui em cima. Não. Tá bom. Então, pessoal, só para vocês entenderem aqui, isso aqui é uma relação de maior intensidade ou menor intensidade, que está relacionado com a potência, tá? Então, pensando de forma simples, e potência não necessariamente a potência do ciclismo, pode ser velocidade, tá? Então, conforme eu aumento aí a minha potência, eu saio aí de uma carga leve, passo pela média, vou até a carga difícil, por exemplo, para vocês entenderem. Quanto mais leve eu treino, mais gordura eu utilizo. Quanto mais médio ou para difícil eu estou treinando, mais glicose eu utilizo, tá certo? Só que nós temos um problema, pessoal. O nosso corpo tem uma limitação do quanto glicose ele consegue armazenar, e a gente está falando isso por volta de um adulto de 70 quilos aí, homem, tá? Faz uma diferença em termos de massa muscular. A gente está falando mais ou menos de 2.500 quilocalorias. Para o Ironman, eu excedo muito mais esse gasto do que eu tenho de glicogênio ali disponível, né? E é por isso que vocês comem, tudo bem? Uma maratona, a mesma coisa, é por isso que vocês comem. Quando nós pedimos para vocês treinarem leve, o que nós estamos querendo, pessoal, é que vocês ativem essa via aqui do metabolismo lipídico
e comecem a utilizar muito mais gordura como fonte de energia, ou seja, vou produzir energia através das gorduras de uma forma mais rápida, mais eficiente, e isso vai se traduzindo em que meu médio, a curva ali da minha linha verde, ela vai migrando para a minha direita. Então, eu passo a utilizar menos glicose, tudo bem? Só que o que vocês fazem, pessoal? Vocês não treinam leve. Então, vocês não treinam a via metabólica oxidativa como deveria ser treinado. Vocês treinam mais para o médio, aqui para o meinho do médio. Quando vocês precisam executar a prova, vocês não têm energia suficiente para ficar lá 3 horas, mais difícil. A maioria de vocês não faz em 3 horas a maratona, mas 4 horas, por exemplo, uma maratona, ou mesmo quando provas mais longas, um meio Ironman para 5, ou um Ironman para 9, 10 horas. Então, o que a gente quer mostrar com esse gráfico para vocês é que se vocês não treinarem realmente leve, neste momento agora, vocês não vão conseguir se desenvolver toda a parte de metabolismo para que vocês, ali na frente, consigam correr rápido, de forma mais eficiente, poupando glicogênio ou poupando glicose. Tá certo? Então, pense nisso quando estiverem passando por alguém estiver passando por vocês, a 4h15, e vocês a 5, falam, puta, eu vou com esse cara porque eu aguento. No treino, vocês não precisam aguentar nada. Simplesmente cumpram o treino. Deixem para aguentar realmente quando precisa, que é na prova. Tá bom? Para vocês terem uma ideia, então, aqui a gente tem diferentes perfis, né, oxidativos aí, em termos de metabolismo. Eu tenho um atleta de elite Ironman, se vocês imaginarem a grama de energia, a grama de gordura que esse cara consome, ela é muito maior, né, no nível de potência de 295, por exemplo, do que um cara da elite da ITU, né? Então ele sustenta muito mais. Se eu pegar um cara que consome muito açúcar aqui embaixo, à esquerda, vocês já vão ver que o custo é muito alto, o cara não suporta a atividade, né? Não tem como, né? E é isso que a gente não quer que vocês treinem. Tudo bem? A gente não quer que vocês virem um sugar burner. A gente quer que vocês virem um fat burner, né? Que é diferente. E aqui um atleta keto, que a gente não vai nem entrar nesse mérito. Mas vocês entendam que o tipo de treino que vocês executam em relação aos volumes, em relação às intensidades, está diretamente relacionado no que vai acontecer no corpo de vocês. Ou seja, eu dou um estímulo e o corpo tem uma resposta. Quando o estímulo é correto, a resposta tem uma certa correlação com isso e eu vou ter resultado ali na frente. Quando nós aqui pensamos no estímulo X, vocês executam X mais 1, a resposta não é o que nós pensamos. E aí ali na frente pode dar ruim e normalmente dá ruim. A maioria de vocês não conseguem correr bem as provas de longa duração. Tá? Então isso é um ponto a se pensar daqui para frente. E aí eu vou abrir aí para vocês a questão das perguntas. E a Erika quer falar alguma coisa? Não, eu vou só fazer já entre aspas, uma pergunta aqui já para o Wagner responder. Oxe. Qualquer um dos coaches aí, que você falou sobre o destreino, a galera teve férias agora, só para explicar a importância também do, entre aspas, destreino após um período competitivo. Então, quem realmente competiu o ano inteiro, quem entrou em ciclo de prova e competiu, que é necessário esse destreino. Só, enfim, fazer sua nota aí sobre isso. Entendi. O que ela está falando, na verdade, não é um destreino, é uma fase transitória, que a gente chama, em que o atleta fica ali com 40% basicamente dos volumes do início do treino dele, para que ele se sustente na modalidade e se prepare, ou seja, ele repõe ali o organismo em termos hormonais, vegetativos, para que ele suporte uma nova carga no novo ciclo, que ele atinja um patamar diferente. Uma coisa, pessoal, é eu descansar um pouco meu atleta após o pico para atingir um novo pico acima. Outra coisa é o que vocês fazem, que é não treinar, não treinar, não treinar, não treinar e querer voltar novamente. No final das contas, vocês sempre vão atingir o mesmo pico, porque o vale é muito profundo. Então, vocês estão sempre na mesma performance. É isso que acontece. Vamos lá, pessoal. Dúvidas? O Wagner, é a Isabela falando. Boa noite.
Obrigada Boa noite. por todos os esclarecimentos aí. Deixa eu fazer uma pergunta, deixa eu ver se eu entendi. Essa questão do treino leve, médio e pesado, então quer dizer que se a gente fizer o treino correto e treinar leve quando tem que treinar leve, a gente aguenta mais fácil as corridas, as provas de longa distância? É isso? No português, apertando a tecla SAP, é isso? É mais fácil de levar a prova de Posso longa responder, distância? Wagner? Pode responder. Isa, é o seguinte, a grande preocupação nossa, o que o Wagner fala de ser assertivo nos treinamentos, na zona de intensidade ou zona metabólica que você vai usar na prova, é o que acaba acontecendo, às vezes, com o leigo, com o atleta iniciante, quem não sabe. Os treinos em alta intensidade, de uma maneira mais simples do que o Wagner explicou em relação à glicose e à gordura, né? Quando eu faço um treino em alta intensidade e vou competir uma prova longa, por exemplo, em baixa intensidade, você acaba treinando uma coisa que você não vai utilizar no dia da prova, entendeu? Então, essas provas mais longas requerem treinamentos em baixa intensidade em zonas mais leves. Então, muita gente acha que está bem condicionado porque consegue fazer treinos curtos e fortes e, na prova, utiliza outra via metabólica. Então, o que a gente chama de especificidade do treinamento é você treinar para aquilo que vai competir. E, às vezes, o atleta tem esse costume de achar que quanto mais forte, melhor. Não, você tem que ser específico e assertivo. E quando a gente fala em esporte de endurance, que é a grande maioria nossa de longa duração, né? A especificidade dessa endurance são baixas intensidades. Tá, Posso complementar? Tem bastante administrador, engenheiro, não acredito, tem bastante gente com número aí, né? É só vocês lembrarem do seguinte, a gente tem um estoque glicolítico bastante limitado, vai gerar aí, né, para alguns indivíduos, perto de 2.000 quilocalorias ou 400 gramas de carboidrato. No caso de gordura, a gente tem estocado, né, geralmente aí próximo a 45.000 quilocal. Tá? 1 grama de carboidrato gera 4 quilocalorias de energia. 1 grama de gordura gera 9 quilocalorias. Para a gente ligar esse motor aí, né, o flex aí desse nosso motor, a gente precisa, né, fazer tudo isso que o Wagner e o Sandro colocaram, ou seja, respeitar as zonas de intensidade baixa. Vocês viram há pouco tempo, o Gustav Iden, ele fez lá a Flórida, e aí o técnico dele soltou um report ali, onde ele treinou basicamente mais de 90% do tempo em zonas de intensidade baixa. Um cara que veio da curta. Para ele se adaptar, ele, né, levou tempo, obviamente, para ele construir isso. O que vocês mais erram é quando vocês realmente fogem, né? Ou seja, vão treinar com o ego. Deixa o ego em casa. Treina sem o ego. Vai ter dia que vocês vão estar bem. Vai ter dia que vocês não vão estar. Então, respeitar o momento de vocês, porque treino leve é treino leve. Na hora que jogar duro, tem que jogar duro. Entendi, obrigada. Wagner, eu tenho uma pergunta aqui. A cinta cardíaca para natação, musculação, é realmente importante usar? Se você for se basear em frequencímetro, é isso? Para nós não. Para nós você não precisa utilizar nem na natação, nem na musculação. Principalmente na musculação, para nós não precisa usar. Quando você fala com relação a estar apto por um médico para fazer competições, esse médico tem alguma especialidade ou o seu médico de confiança? Ele pode ser um clínico geral ou um cardiologista. O que ele não pode ser é ginecologista, por exemplo, otorrino, que não for especialista em esporte, porque muitas vezes o cara me chega com o atestado da gineco da mulher dele, falando, olha, me liberou para atividade física. Dermatologista, né? Né? Ninguém chega com o atestado do proctologista, mas da gineco chega. Então, é um problema que nós temos aqui. O marido me acompanha
24 horas, então tudo bem, né? Wagner, boa noite aí. Só uma pergunta. Você tinha feito uma menção outro dia nos grupos com relação aos treinos na Ciclo e no Ivira, que eles não voltariam agora no começo de janeiro. Isso está mantido? Tem previsão de volta? Como é que está isso, por favor? Volta já semana que vem. Segunda-feira começa os treinos. Ah, tá bom. Essa semana então não tem nada. Amanhã não tem nada. Beleza. Fechou. Obrigado. Isso aí nós tomamos a decisão porque como a gente estava vários atletas, né, doentes, vários atletas com Covid, nós imaginamos que se a gente segurasse um pouco o início dos treinos, a gente poderia pelo menos... O que acontece? Todo mundo foi viajar, todo mundo esqueceu que tinha Covid. Todo mundo esqueceu, não tem jeito, esqueceram. E aí, o que acontece é que quando essas pessoas voltam, muitas vezes elas estão assintomáticas, mas elas estão com o vírus e estão propagando. Então, nossa ideia foi segurar um pouco para que baixasse um pouco essa bola, pelo menos agora inicial, dessa questão de férias. Tá legal. Obrigado, viu? Imagina. Wagner, tem uma pergunta interessante aqui no chat, posso ler para você? Manda bala. Do Júnior Massaneiro. Para quem usa o HRV for Training diariamente fixado no TP, ele também é levado em consideração para a elaboração dos treinos? Não, a gente olha muito mais o HRV normalmente para criar linhas de tendência, entender como esse atleta responde no curso médio temporal aí. E aí sim, se houver necessidade, ele vai ter alterações. Agora, o HRV sozinho, na métrica de Training Peaks, eles nos falam muito pouco. Seria muito interessante que o atleta, paralelo a isso, preenchesse todas as outras métricas, né? Sono, qualidade de sono, alimentação, estresse, mood, mulheres menstruação, fluxo, enfim, uma série de coisas, para que a gente pudesse associar e ter um padrão melhor, inclusive com o feedback do atleta, porque muitas vezes o número ali está alto, né, e o atleta está cansado, e muitas vezes o número está baixo e o atleta está extremamente disposto. Então, temos que pensar isso. Complementando, Vagnão, assim, e também o atleta que acaba evoluindo junto com a gente, entendendo a métrica, obviamente que é uma variável a mais que ele começa a cruzar com outras, como o Wagner falou, né? Meu estado de fadiga, como que eu dormi, como que eu estou me sentindo, para talvez abortar um treino, diminuir a intensidade e depois falar, várias métricas ou várias variáveis disseram para eu tomar cuidado. Isso é importante o aluno também tendo consciência das métricas, né? O que acontece hoje é que vamos imaginar que todos os atletas da TT mensurassem o HRV. Nós teríamos aí 400 medições de HRV. Você imagina a gente olhar todo dia de manhã cedo, 5 horas da manhã, 6, 400 métricas de HRV para falar, puta, vou alterar o treino desse cara. Impossível, pessoal. Exatamente. Exatamente. O HRV é uma métrica muito interessante, muito inteligente, que funciona super bem, mas a gente vai precisar da compreensão de vocês, né, na ajuda aí para falar, olha, meu HRV hoje está muito baixo, estou me sentindo cansado. E aí sim, com o maior prazer, a gente vai alterar o treino e vai ajustar a carga em cima da necessidade do atleta. Valéria. Só complementando sobre o HRV, pessoal, quem usa, sempre manter o padrão de horário que mede e posição, a rotina, né? Se é sentado, se é deitado, se é depois escova os dentes, se é antes, se é quando espreguiça, se é depois, tem que ter esse padrão, senão o dado não é válido. Outro ponto, a curva de tendência, ela só começa a se montar depois de, assim, 45 dias de medições constantes, 45 medições. Pulou um dia, vai ser, então, 46 dias, tá? Então, assim, antes disso, esse dado não dá para ser levado em consideração. Inclusive no aplicativo lá, também você não vai conseguir chegar a uma conclusão. E aí outra coisa, quem não sabe o que é HRV, quem não mede, também depois procura seu coach, pede informações aí para a gente não se prolongar nesse assunto. Wagner, mas pode ser pelo dedo ou tem que ser com cinta cardíaca? Explica o que é pelo dedo, para eles entenderem, porque senão vai ficar complicado. A câmera do celular, que ele mede pela câmera do celular. Sim, pode. Plastimografia, pode sim. Tá.
Tem problema nenhum. É super válido e o HRV for Training é assim. Ah, tá, é que eu sempre faço dessa forma, então beleza. Pessoal aí com a mão levantada. Alguém gerencia, por favor, que eu não estou conseguindo ver. Eu vou emendar aqui então, chefe. Estou com a mão levantada. Boa noite para todo mundo. Voltando na questão que você estava falando anteriormente, de volta das férias, Covid, influenza, tudo bombando, óbvio que não dá para cravar, mas o camp do final de janeiro está mantido? Alguma chance de subir no telhado? Enfim, chance a gente sempre sabe que tem, porque as coisas estão muito imprevisíveis. Mas, enfim, queria só um comentário a esse respeito. Está mantido, está tudo mantido. A gente vai organizar e vai pedir para que as pessoas se testem antes, na semana, pelo menos, ali, para dar uma certa segurança para quem está lá. Eu acho isso importante. A única questão é que tá 90, eu te falo 99, porque se o governo falar, fechou tudo, não vai ter, né? Tipo, a gente não sabe o que vem pela frente. Claro. Mas está mantido, sim. Beleza, obrigado. Imagina, querido. Tem o Luiz Henrique aí também, com a mão levantada. Wagner, tudo bem? Estão me ouvindo aí? Sim. Fala aí, Luiz. Tudo bem? Wagner, vai, coisa... Botafogo! Botafogo agora na primeira, né? Mas é uma coisa que me chama a atenção, que é o seguinte, que eu estou uma dúvida antiga. Eu fico mais no Rio que São Paulo, né? Então, aqui a gente tem uma oportunidade de diferentes terrenos, seja montanha, seja praia. Então, por exemplo, eu estou aqui em Ipanema, a praia aqui do lado, a vista chinesa logo ali. Então, há possibilidade, ou faz sentido, eu sou economista, não sou da educação física, de utilizar esses diferentes terrenos, diferentes jogadores para melhorar o treinamento, assim, que seja num momento de base? Na areia da praia. Sim. A areia da praia, as pessoas acham que é muito bom para correr, né? Para ficar forte, ficar coxudo. Mas se você pensar que a corrida, aonde você faz sua corrida é no duro, e o duro existe uma lei de Newton que você ataca o pé, você recebe essa lei de volta, e por isso você treina o stiffness, que são algumas estruturas, como se fosse uma mola, né? Ali, que envolve a tua musculatura e os teus tendões. Na areia, quando você faz isso, você perde o stiffness, ou seja, você deixa de treinar isso. Então, é muito complicado quando a gente fala de lugares para se treinar nessa questão de praia. Mas a questão da vista chinesa, das montanhas, eu acho isso muito interessante, principalmente nesse período de base, né, que você está falando, né, seja para corrida ou para ciclismo, você fazer treino de força específico, a gente super gosta disso, super orienta. Inclusive, a gente tem aí agora nesse primeiro semestre muito treino de hill reps, seja de corrida, seja de ciclismo. Então, você pode utilizar assim sem o menor problema, que vai ser muito bem-vindo e vai te ajudar bastante. Mais alguém, Rô? Não. De mão levantada, pelo menos aqui na minha tela, não estou vendo ninguém. Por favor, pessoal, pode... Tem no chat aqui, Rona. Mete bala aí, Tem no chat aqui do Fábio Medeiros, Wagner. Como funciona o destreino nas diferentes modalidades dentro do ciclo. Exemplo, né? Sem pedalar uma semana, mas correndo ativo. Quer que eu responda? Você pode responder. Manda bala. Fábio, então é o seguinte, é diferente, né? Assim, você minimiza o destreino, mas você perde em especificidade. Isso é muito utilizado em casos de prevenção ou de lesão, por exemplo. A pessoa não pode ter o impacto, o load rate que a gente fala da corrida, e ela mantém os estímulos cardiorrespiratórios e até um pouco de força, trabalho de força, apesar de manifestações de força diferente. No ciclismo é quase que o tempo todo concêntrico, e na corrida você tem a fase excêntrica, que causa o maior impacto, mas com certeza, quando você com outra modalidade,
você consegue minimizar essa perda e recuperar mais fácil essas 4 semanas que o Wagner falou. Às vezes você consegue equalizar de novo em uma semana e meia. Acho que é isso, né? É isso aí mesmo, você diminui o prejuízo porque você tem as alterações, principalmente metabólicas, referente ao fit, condicionamento de forma geral, cardiovascular, por exemplo, e muscular, elas são menores. Então, o prejuízo é bem menor do que parado. O que mais temos aí? Mais alguém? O pessoal tá tímido. O Marcelinho, ele quer saber se quando você está pedalando em Romeiros e você encontra algum amigo passando perrengue de pneu furado, se pode continuar reto para pedalar, viu, Wagner? Ou se é legal parar para ajudar o amigo, ou se ele vai falar, não, falta 5 minutos para eu bater meu PR aqui, né? Como é que funciona isso, por favor, no treino e não em prova? Eu vou falar um negócio para vocês. Isso é uma história verídica, né? Que pena que aconteceu isso. Eu acho que é bem legal vocês baterem o PR de vocês, mas seria bem melhor se vocês batessem o PR na prova de vocês. Normalmente vocês batem PR em treino, ganha dos amiguinhos, mas perde na prova, toma um cacete na prova, chega a dar vergonha algumas vezes. Mas, enfim. Mas daí ganharam a medalhinha lá no Strava, né? Ganha medalha no Strava. Tem uma frase que eu gosto muito que é: nunca ninguém vai lembrar do seu melhor treino, mas sempre vão lembrar da sua melhor prova. Se dediquem e entreguem a prova. Tem 2 perguntas aqui, vou na ordem. O Franklin Gomes, ele pergunta se vai ter o churras em Poa, né? E se teremos cerveja lá no... Franklin é o mais cachaceiro da TT, ou um dos mais. Deixa ele morrer, ele vai morrer. Posso falar? Vamos criar o TTAA, vai ser. Não, mas conta aí como é que vai ser Porto Alegre, o esquema lá. É legal falar prova. também. Porto Alegre? Junho. Porto Alegre, pessoal. Eu não sei se vocês sabem, comecei a treinar para fazer a meia maratona depois de 12 anos sem fazer atividade física. Tô voltando a treinar, fazendo musculação e tal, e vou fazer a meia maratona. Se alguém que está indo para Porto Alegre, já são 70 atletas que estão inscritos, perder para o coach, vai pagar a churrascaria. Então, ou seja, não vai sair barato isso. É bom vocês começarem a treinar, hein? O Ronaldo falou que vai dividir também com quem perder. Então tá tudo certo. O que eu já paguei aqui no Zoom, você esquece e conta aqui para aumentar a capacidade aqui. Eu nem vi, eu só dei ok, eu falei, vai. Posso fazer uma pergunta? Por favor. Posso fazer uma pergunta? Claro. Oba. Oi, pessoal, boa noite. Vagnão, só queria saber, eu agora fiquei 15 dias sem treinar porque fiquei de férias, né? Então, achei que não rolou bike, enfim, eu fiquei lá só na musculação e fazendo algumas outras coisas. Você acha que o fato de eu ter ficado esses 15 dias sem pedalar e meio que bem relaxada mesmo, ele é menos importante, ele é menos importante do que se eu tivesse ficado pedalando e mantivesse meu corpo mais cansado? Eu hoje fiz fisioterapia e ele fez fisioterapia no corpo todo, eu senti dor em lugar nenhum. Então, assim, meu corpo realmente descansou. Aí você acha que o meu corpo descansado demora mais para eu retornar do que se eu tivesse mantido os treinos? Eu perco mais perco mais do que... Existem vários benefícios das férias. O atleta que treina o ano todo, o Ronaldo sabe disso, eu dou férias para o atleta desde 2009, 2010. As pessoas brigavam comigo porque na assessoria, em 2013, quando a gente começou ali em 2012, eu falava, pessoal, vocês não podem treinar triatlon 10 dias. Nossa, como assim? Nunca vi isso, eu não tenho, tem que treinar. Hoje em dia a gente quer que vocês treinem porque vocês ficam muito de folga.
Eu acho que no seu caso, e eu acho que é tudo muito específico referente a quem, quando e por quê, né? Eu acho que faz muito bem você ter os seus 10, 15 dias de folga off total de treino e voltar novamente. Angelita, a gente está falando de alguns atletas que querem ganhar a prova, querem correr para 2:40 maratona, querem, entendeu? Querem fazer 9 horas de Ironman. Então, assim, querem ir para Kona, né? Que é aquela coisa. Então, assim, não tem jeito. O atleta, ele não entende muito bem. Ele quer, mas ele não quer de verdade, entendeu? Ele não está disposto a pagar o preço que é dolorido, sofrido, para atingir o objetivo, entendeu? E é de boa, porque para nós, a gente entende também que tem atletas que querem só curtir. E tudo bem também, ok, né? Não tem problema nenhum isso. Mas o atleta que quer performance de verdade, né? Performance de verdade. E quer ter férias, quer ter carnaval, quer ter casal. Tem atletas que querem performance e marcam o casamento 20 dias antes da prova. Tipo, é uma coisa meio bizarra. O cara ele sabe que ele vai endoidar, entendeu? Então, não tem como, né? Então, tem que explicar para ele que não dá, naquele momento não dá para ter a performance. Ou larga a mulher, né? A gente precisa entender que ele... né? Então, assim, é só uma questão de rotina mesmo, né? A gente precisa deixar vocês em rotina, né? Deixar vocês treinando. Aí a gente une um ano em que nós não treinamos tão bem, treinamos muito forte, ainda temos férias, complica muito a evolução de vocês no médio e longo prazo, entendeu? Existe aí alguma relação com idade, com sexo, né? Com gênero, enfim, uma série de coisas que eu acho que você merecidamente tirou suas férias. Até para tua cabeça. Só para saber, eu também quero ir para Kona, tá? Você vai comigo, eu vou comprar uma passagem aqui, nós vamos. Fechou, com certeza. E eu também vou para Porto Alegre, tá? Nossa Senhora, meu Deus. Mas eu já decidi. Mais uma para minha porrinha as ideias. Eu vou se inscrever para o 8:30. Vou começar a treinar agora, vou avisar meu coach. Próximo. Boa. A próxima pergunta aqui, que é depois do Franklin, tem o Góes, ele pergunta o seguinte, né? Existem vários modismos, conhecemos inúmeros, mas eu treinei musculação recentemente usando Velocity Based Training, né? Achei bem interessante o conceito. Qual a opinião sobre? De repente, até o Sandro aí, que, enfim, acabou estudando junto com o Everton, também pode falar um pouco. Boa, Rona. Não, é uma métrica, você consegue quantificar com muito mais excelência a carga de treino da musculação. Tudo isso que, para não deixar ninguém com dúvida e sendo mais simplista, né? Tudo isso que o Wagner bem explicou aqui, em relação à dificuldade de não adiantar nada você ligar o relógio, um Garmin, um Polar, para mensurar o treino de musculação, até o da natação a gente usou o exemplo, a gente consegue usar uma métrica muito mais tangível, que é a velocidade que você demora para executar o movimento e associar isso ao seu nível ótimo de potência, de força, e que não traga um déficit em relação ao acúmulo de carga. Então, se o técnico for capacitado para isso, o personal tiver os equipamentos apropriados, é uma ferramenta, e tanto, eu diria que é a principal ferramenta em relação ao treinamento de força para os esportes de endurance. Boa. Posso fazer uma pergunta para você, então? Eu fiquei com uma dúvida agora, mas o que melhora a parte metabólica? Eu faço biogênese mitocondrial, eu aumento o hipertrofia melhor e por isso crio mais mitocôndrias, eu vou ficar... Não. Okay. Os estudos mostram, né, que em relação ao treinamento de força para os esportes de endurance, o grande lance é a economia de movimento por causa do neural mesmo, tá? Então, o grande medo que a gente tem, eu como técnico, né, é da galera ir para o treino de musculação convencional. Travou, Sandro. Tira um print aí, tira um print que vira figurinha isso daí, que nem você virou, Wagner, você não sabe. Eu posso até fazer uma careta aqui para você fazer a figurinha, você quer? Não precisa, cara, tá de um jeito... treino, entre aspas, de hipertrofia. Travou, Sandro. Ô, Ronaldo, aproveita e compra uma internet de volta ou não? Sandro aí.
Volta aí, Sandro. Estou de volta? Sim, sim. Escutou algum pedaço, Ronald? Sim, a gente escutou até o momento da pergunta do Wagner, você começou a responder e aí travou. Tá. Então, o grande problema que a gente fala, Wagner, é assim, a ciência mostra, a literatura mostra que o grande benefício do treinamento de força, entre aspas, a musculação para os esportes de endurance, é em relação à economia de movimento, ou economia de energia. E isso está muito mais relacionado aos aspectos neurais do que metabólicos, né? Então, o grande, pelo menos eu vejo assim, o grande equívoco das pessoas que fazem o treino convencional de musculação, esse treino de hipertrofia, dado comumente nas academias, essa carga metabólica acaba conflitando e até atrapalhando os treinos de endurance. Então, esse treinamento baseado em velocidade é justamente até, inclusive, para não criar uma carga metabólica a ponto de atrapalhar o seu treino específico da modalidade, entendeu? Tá, depois eu te falo. Tem um negócio legal sobre isso, mas depois a gente troca uma ideia. A Marcela também pergunta o seguinte, planejamento de provas, tem o número de provas, entre aspas, ideal por ano? Posso responder aqui também de forma breve e objetiva. Assim, depende do teu lastro, depende do teu objetivo, depende do teu momento, né, atual como atleta, para poder responder isso. Você fala assim, poxa, atletas amadores normalmente atingem 2 picos de performance durante o ano. E aí a gente estava até discutindo outro dia sobre a questão, né, do que a gente acaba periodizando. Olhar para vocês, né, não só na questão de números que a gente vê no TSS, mas sim imaginar ali como é que está a tua rotina para entender se você consegue encaixar mais provas durante o ano. O que muitos acabam se equivocando aí por exemplo, o cara trabalha numa área financeira, a gente sabe que eventualmente tem um fechamento lá no segundo semestre, ano fiscal, e o cara tuxa a prova alvo dele nesse período. Esquece, não vai performar porque vai ficar até tarde no trabalho, etc. Né? Então, depende de uma série de coisas. Mas, não sei se o Wagner, Sandro, os outros coaches também quiserem colocar algum ponto aí, fiquem à vontade. Vou colocar um ponto assim, ó, uma prova A no ano para atletas amadores que têm uma rotina pesada, atletas que trabalham pouco e que têm a vida privilegiada, 2 provas A no ano, e aí prova B até umas 4 por ano, desde que ele realmente utilize a prova como B. Tá? Isso é o que basicamente a literatura nos mostra aí. Legal. A Rafaela Lopes, ela também pergunta o seguinte, o tal do off-season é diferente das férias, né? É uma pergunta. Não ficar parada já ajuda a não entrar em destreino ou teria que seguir alguma coisa mais específica? A gente acabou respondendo isso, né, agora há pouco. Não sei se a Rafaela acabou pegando isso, mas se quiserem explicar rapidinho de novo. Lembrando que isso aqui vai ficar gravado, tá, pessoal? Depois a gente vai disponibilizar o link. Ô, Rafa, off-season é quando você não está em período competitivo e está fazendo trabalho de manutenção, né? Sim, eu tenho ali treinos, mas que são treinos que eu não vou me comprometer em performar, ficar olhando para o pace de relógio, treinos estruturados, mas eu estou me mantendo ativo, inclusive em outras modalidades que a gente chama de cross, né? Treinamento cruzado. Férias, muitas vezes, você pode dar para o atleta, né, desde que ele tenha competido o ano todo, vivenciou um ano competitivo duro, né, aí às vezes com 2 Ironmans, 3 Ironmans, um monte de meio Ironman nas costas, 3 maratonas, 2 maratonas, um monte de meia maratona, aí você fala para o cara, ó, eu vou descansar você 10 dias. Isso é bom para o atleta, inclusive dar um refresh mental, né, ele precisa disso, ele precisa reestruturar, desencarar um pouco de treino para ele voltar mais motivado, voltar mais animado e pronto para o novo ciclo. O grande problema é que muitos de vocês tiveram férias e voltaram doentes. Então, tiveram 10 dias de férias, mais 5, 7, 10 doentes. E dificulta um pouco isso durante o ano, mas o começo do ano só de vocês. Depois entra na normalidade. Boa. A pergunta do Gustavo aqui, para quem só corre,
Ideal incluir uma prova intermediária antes da maratona de Poa? Ah, e tem também o Daniel Levi ali, ele também levantou a mão. Querem responder alguém? Então, posso responder, Ron? Vamos lá, mete bala, Sandro. Então eu respondo para... Então, Gustavo, aí depende muito de quem é o atleta, né? Como está o lastro dele, desde quando ele vem se preparando, entendeu? Então, se essa pessoa está muito tempo sem prova, até para ele pegar esse know-how de voltar, até socioafetivo de voltar a sentir o clima de prova, passa a ser interessante. Ou uma prova teste como treino longo para fazer as coisas. Mas depende muito de quem é, desde quando vem periodizando e qual o lastro de treinamento. Essa pessoa já está habituada a meias maratonas, a maratona, aí às vezes nem precisa. Agora precisa entender a periodização, por isso que a gente pede, né, Ronaldo? Talvez seja um item importante para todo mundo, que a gente está pegando no pé dos atletas, última semana, para mandar para a gente o calendário de provas anual. Porque tudo que a gente conversou hoje baseia-se nesse modelo de periodização, que acho que é o motivo maior que vocês nos contratam também, né? Para organizar a carga de treino para colher o melhor rendimento sem o risco de uma lesão. Boa. É isso aí. Aqui no chat, nenhuma pergunta mais. Levi quer falar agora. Oi. Bora. É só uma pergunta que eu tenho aqui. Quando a gente está falando dos treinos leves, somente bike, ciclismo, Z1, Z2, a gente está falando basicamente em qual indicador? Porque, às vezes, eu estou descasando entre potência, por exemplo, e pulso. Ou eu estou descasando entre ritmo da minha corrida, o pace, e o pulso. E eu fico sempre na dúvida se eu devo manter o que está na minha planilha lá no TP daquele ritmo, falando, é para correr a 4,40, legal, mas no meu 4,40, que seria meu Z2, o meu pulso está estourando e está indo para Z3. Eu devo prevalecer com qual indicador dentro do treino leve, principalmente? Eu vou fazer uma breve introdução, depois se os outros coaches quiserem responder. Oi, querem falar? Pode falar, fala aí, Vagnão, desculpa aí. Manda bala. Não, manda bala, que a gente, aqui dentro mesmo a gente tem discordâncias de como trabalhar com isso, mas eu acho interessante. Manda bala aí, Ronaldo. Na verdade é o seguinte, né? Quando você tem qualquer uma das variáveis, né? No caso bike, potência e frequência cardíaca, ou na corrida, pace e frequência cardíaca, ali pelo Training Peaks ele tenta associar a questão de associação aeróbica, ou seja, é uma condição que a gente consegue dar um feedback para vocês através do Training Peaks com relação à hidratação, às vezes até com relação à alimentação, né? Se tem um treino prescrito para você seguir frequência cardíaca, você vai seguir via frequência cardíaca, ou seja, você tem um range ali para, né, seguir a zona. Se você vai ter um treino prescrito por pace, eventualmente segue por pace, porque vai ter momento que você vai ter treino ali, né? E, enfim, os outros treinadores podem também corroborar, que vai ser uma sessão de treino para você ter como métrica, né, a questão do pace, né? Porque eventualmente você vai estar treinando também outras variáveis em outros dias, em outros momentos da periodização. E aí, no caso, se você realmente tiver um treino assim, tá Z1 de pace, você costumava rodar 5 por quilômetro a 130 batimentos. E nesse dia X tem o mesmo treino que você estava acostumado a rodar 5 por quilômetro, 130 batimentos, que está 5 por quilômetro, né? E sei lá, tá 160 batimentos. Alguma coisa tá estranha, né? Muita gente tem a dúvida do tipo, poxa, minha fita tá ruim, tá quebrada, descalibrou. Assim, o que a gente tem visto é que as cintas, né, cardíacas, elas podem dar um probleminha se tiver com a bateria fraca, tá? Ou se realmente for uma cinta muito antiga, né? Contrário disso, dificilmente vai dar algum problema. E aí, no caso, acho que é legal ligar para o treinador, falar, puta, me assustei aqui, para averiguar, que, enfim, se possível, vai para o médico, né, dar uma olhada. Vai lá, Vagnão, algum ponto que você discorda do que eu coloquei? Por favor, fica à vontade. Não, nessa questão, não. Eu acho que eu tenho alguns pontos, né? Treinar por frequência cardíaca, dependendo do tipo de treino, funciona bem. Agora,
Frequência cardíaca é uma resposta, por exemplo, vamos falar do ciclismo. O ciclismo, o que você precisa? Quando você está com potência na sua bicicleta, você já está entendendo qual é a produção de força que você tem que executar para aquele tipo de treino. A frequência cardíaca ela tem um delay de uma série de questões aí, né? E tem uma interferência gigante. Por exemplo, se eu estou no plano, vou pegar uma subida, a minha frequência ela não sai que nem minha potência de 150 de potência para 170, né, de potência. A frequência ela sai de 150, ela demora, ela tem um delay, e aí eu cheguei no pico do morro. No pico do morro, minha potência quando eu começo a descer pode ser a 0 se eu não pedalar, mas minha frequência não cai a 0, né? Ela não cai a 80, ela continua alta e às vezes demora. Então existe aí algumas coisas relacionadas a isso. Além do que a frequência cardíaca está associada com desidratação, sono, alimentação, estresse, temperatura, umidade, pressão. Então, assim, e tem um ponto que eu acho importantíssimo. Veja, eu gosto da frequência, meu doutorado vai ser com frequência cardíaca, né, e associação das métricas, mas quem ganha a prova é quem tem a potência, o pace X. Você terminar uma maratona e falar para o cara, eu ganhei, meu pulso foi 130, o cara fala, desculpa, você fez em 6 horas a tua maratona. O cara que ganhou fez em 2, né? Para você entender. Então, ela não é uma métrica referente, ela sozinha, né? A frequência cardíaca sozinha, eu acho uma métrica extremamente pobre. Ela, quando associada a alguma outra métrica, seja frequência potência, frequência pace ou frequência potência de corrida, aí sim a gente começa a ter estruturas de treinamento mais interessantes, né? Eu tenho mudado um pouco também. Antes era bem radical, eu não queria nem saber da frequência cardíaca. Agora eu já tô mais maneiro, já tô querendo ver a frequência cardíaca, já tô vendo com bons olhos, né? O Ronaldo faz parte disso, me ajudou um pouco a clarear minhas ideias também, e eu, querendo estudar outras coisas, acabei indo para a frequência cardíaca. Então, eu penso que você dificilmente vai conseguir associar a tua potência no ciclismo junto com a tua frequência cardíaca, tá? E tem um outro ponto muito importante. No pace, né, devido a algumas variáveis, eu acho que você tem que usar a sua percepção. Ou seja, como que está minha frequência, como está meu pace, como está minha percepção. Aí sim é uma tríade bacana de você começar a interpretar e fazer a leitura do seu corpo, que muitas vezes esquecemos, né? A gente fica, não, pace, a potência, o não sei o que lá. E o corpo? Como eu estou me sentindo? Como que eu estou hoje? Né? Eu estou bem, tá legal, né? Então isso é importante, tá bom? Minha única dúvida é sempre para não perder essa zona, como vocês mostraram no próprio gráfico, né? Tem uma zona em que eu estou, de fato, consumindo a gordura e treinando esse consumo de gordura, e depois, quando eu passo para médio, eu perco, né? Então, às vezes, se eu estou numa zona que o pace me parece Z2, mas eu estou treinando com a frequência mais para cima, eu fiquei na minha cabeça com a dúvida, eu estou mesmo queimando a gordura que eu devia estar queimando, ou treinando queima de gordura como eu devia estar treinando, Sim. Ou eventualmente eu estou me enganando. Perfeito. Legal. Perfeito. Por isso que esses treinos longos, que agora no começo, a maioria dos atletas vão ter, principalmente a corrida por frequência cardíaca, para que ele controle isso, entendeu? Então vai ser uma frequência cardíaca em termos percentual de um valor, então ele vai correr naquilo. Se é 5 por quilômetro, se é 4,40, se é 6 por quilômetro, nós não sabemos. Idealmente, a gente vai querer estimular isso para depois realizar outro tipo de trabalho ali na frente. Magnão, e para fechar aí, Dani, acho que pode te ajudar, é por isso que nos treinos que essa constância dessas métricas interessam mais para a gente, para essa oxidação de gordura, a gente sempre indica lá para realizar os treinos no plano, pois quanto mais plano você consegue treinar, você consegue quase equalizar e controlar tanto a variável biológica, que é a frequência cardíaca, quanto a variável física, que é a potência, né? Que não acontece o que o Wagner falou das subidas e descidas. Então, quando você quer otimizar os resultados para esse treino fat burner que a gente fala, então, se você conseguir executar ele num terreno mais plano possível, essa oscilação acontece com menos incidência e aí você consegue conquistar o que você falou. Independente da métrica, você não sair da zona que desejada. Ô, Sandro, mas e local, assim, que, tipo, tem muita subida, que, né, tipo, minha cidade, ou você tá subindo ou você tá descendo, tipo, se eu quiser ficar num lugar plano, é uma voltinha de 800 metros que eu tenho que ficar lá.
Aí, em que eu iria me situar? Isso eu estou falando Na voltinha corrida, de tá? 800 metros. Exatamente. Se tiver saco para girar as 800 metros 3 horas, pra gente, você não sai da zona proposta, mas aí volta no que o Wagner falou. Se você ficar nas subidas e descidas atrás da frequência cardíaca, você vai ficar correndo atrás do rabo e não vai conseguir conquistar, né? Então, assim, o sonho de consumo para resolver isso é que, de novo, o atleta, quando ele se interessa, como vocês estão aqui até essa hora, o que o Wagner falou, eu estou treinando, a todo tempo eu estou cruzando a minha variável frequência cardíaca com a minha potência e com a percepção de esforço, que é o que eu estou sentindo. Então, quando você consegue fazer o nosso trabalho, que é o que a gente faz aqui, é cruzar essas 3 variáveis e ficar por ali, com certeza você foi assertivo, né? Pô, com 800 metros dá para treinar um monte, hein? Porra, tá show. Vocês não estão ligados. Na pandemia, nego fez maratona em volta da mesa da cozinha, não é, Ronaldo? Tem, tá aí. Tá aí. Não vou nem citar, porque isso aí é pano para manga. O Augusto Galego também levantou a mão aqui. Vamos lá. E aí? Deixa eu ver o vídeo. E aí, Gustavo? Fala aí. Fala, Ronaldo. Tudo bem? Wagner? Sandro? Boa noite. Não, primeiro eu mandei uma mensagem ali no bate-papo, né? Pedindo o tutorial de como informar o TSS lá na natação. Porque eu imagino que, pô, nadou 100 metros com o palmar, você tem que pegar o seu limiar, jogar uma porcentagem. Deve ser alguma coisa assim, imagino eu, né? Sei lá. Então manda pra gente o tutorial aí para eu conseguir informar esse negócio. E com relação a limiar, a gente sempre faz os testes, né? Tipo, teste de 5 km, vai fazer potência sempre lá no talo, né, meu? Fazendo força, né? E tal. Tem como fazer o teste do limiar lipolítico também? Sem ser em laboratório? Imagina que tem que ser em laboratório, alguma coisa assim. Ou um lugar mais especializado, pelo menos. Socorrer de uma ultra. Vamos lá, na sua primeira dúvida referente ao TSS, não precisa entender o limiar, não precisa avaliar cada trecho do seu treino, apesar que existe sim uma fórmula para fazer tudo isso, tá? É simples, nadou 30 minutos, né? Nadou 30 minutos, moderado é um TSS. Se for leve, para cada minuto, né? Se for leve, você vai calcular 0,75 vezes 30. E se for forte, é 1,5. Então, é super simples. É uma tabelinha que tem três dados, assim, leve, moderado e forte. E aí você vai calcular e colocar ali. Então, a gente mata isso de uma forma bem tranquila. Beleza. Quanto teu limiar lipolítico, que é o FatMax, que você está falando, ele não é exatamente um limiar onde você tem essa variação, simplesmente é uma passagem do ponto máximo onde você está ali consumindo a maior quantidade possível de gramas de gordura. O que acontece é que você tem basicamente 2 formas. A melhor delas é referente à troca gasosa, onde eu avalio o meu quociente respiratório e entendo o meu metabolismo, ou seja, eu tenho números que vão me dar com precisão onde eu estou consumindo mais ou menos o combustível de gordura e o momento que eu faço a troca para a glicose. É super simples essa tabela e fácil, mas tem que ser interpretado em laboratório ou com uma máscara que daqui a pouco vocês vão ter à disposição aí de vocês, se Deus quiser. E a outra forma é por algumas... existe uma fórmula que faz isso, que a gente consegue também extrair, que não é tão precisa, tem ali um erro ali de 3%, se não me engano, 1,4%, 3%, alguma coisa assim, eu não lembro agora, mas que você consegue fazer sem um teste de VO2, por exemplo, sem ter a troca gasosa. É uma estimativa. Beleza, então. E ela é móvel também, né, Wagner? Ele, né? O limiar é móvel, né? Dá para trabalhar ele, né? Sim. Ele é móvel, tem um limite, e tem os dados já na literatura que mostram que um triatleta deveria ter, ou que um corredor de, sei lá, 1.500 deveria, enfim, esse tipo de coisa. Beleza, é que você falou aí, agora eu me liguei que o negócio também não é eterno, né? Ele vai mexendo, né? Beleza. Valeu, obrigado, gente. Boa noite. Eu acho que eu me arriscaria a dizer que isso muda semanalmente. Ou semanalmente, acho que não, mas mensalmente, com certeza, dependendo do estímulo de treino que você tem, sim. Wagner, o André Ferrari fez uma observação interessante aqui, ó, que é comum o pessoal errar. Você falou do TSS da natação, é minutos nadado, né? Excluindo o tempo parado entre as séries, ele está perguntando.
o que a gente faz normalmente é o tempo que o cara está na piscina. A gente entende que o atleta, quando ele entra para nadar. Ou seja, eu não posso excluir o intervalo, né? Se eu excluir o intervalo desse atleta, eu estou mexendo na densidade do treino, que é uma outra questão que a gente não vai entrar nisso, tá? Agora, eu também entendo que o atleta não fica na borda fazendo reunião de condomínio, né? Parando, conversando, enfim. Não para no ai. Eu entendo que ela está indo lá para nadar. Não tem o ai na piscina. Né? Exato. O tempo antes de dar o TCS para você absorver a carne. Quer falar? Você quer falar para mim? Você fala. A Já Érica escutamos tudo, eu acho que eu entendi. Eu acho que eu entendi o que ela falou. Ela falou assim que quando você sai da piscina, espera mais ou menos ali 30 minutos, que é a questão da percepção de esforço, né? Se eu der uma nota para o meu treino imediatamente após, quando eu levantar da piscina, ela vai ser após 30 minutos eu consigo ter uma avaliação mais sensata, e se eu respeitar esse tempo de 30 minutos, 20 minutos sempre, eu consigo ter uma boa base e um referencial importante de TSS. Wagner, isso foi muito legal que a Érica levantou, porque tem um estudo falando que a tendência, se você der a nota logo após executar, principalmente um treino intenso, a tendência de você superestimar essa nota é muito alta. Só que você também tem a contrapartida, né? Tem gente que não dá nota no mesmo dia e deixa para no dia seguinte, aí a tendência é em subestimar a nota. Então, esse delay de intervalo que o Wagner e a Érica falaram aí de 20 a 30 minutos após o treino, que é o tempo de você tomar um suco, relaxar, ir para o carro e dar a nota, isso é muito importante para ajustar a percepção de esforço correta. Boa. Uma coisa interessante é que a gente, né, eu posso dar um depoimento aqui bem bacana para todos os atletas, né? Eu não sei se todo mundo já sabe disso, mas pelo menos a galera que veio comigo não tem ciência, mas é muito louco, porque toda semana, né, todos os treinadores aqui, o Raul, o Marcelo, Valtinho, a Ana, Wagner, Sandra, enfim, Gustavo, Ulisses, a gente está discutindo sobre, né, novas formas de treino, novas interpretações, de como que a gente pode colocar para vocês cada detalhe disso, né? Vocês vão perceber aí no decorrer desse ano que tem uma mudança pequena em algumas zonas de treinamento do que a gente fala de Z1 a Z2, tá? E é muito rico, porque, como o Wagner falou, não, o Ronaldo me ajudou a entender um pouco mais a frequência, mas eu também estou sendo ajudado a entender outros parâmetros junto com o Wagner, com o Sandro e com todo o time aí, né? Então, é muito rico vocês fazerem parte disso tudo, tá, pessoal? Acho que isso é fundamental para o nosso crescimento como um todo. Acabei colocando aqui porque eu não tenho nenhuma pergunta, tá, pessoal? Acho que o Luiz Henrique. Então, o Luiz Henrique já tinha perguntado. Ele já tinha perguntado. Ele só não baixou a mão. Só não baixou a mão. Mas se tiver outra também. Vai nadar amanhã, hein? Eu tenho uma pergunta rápida aqui para fazer para vocês. Eu estou começando agora com vocês, tá? Meu objetivo imediato é a maratona, tá? A ideia é fazer no segundo semestre. Meu objetivo um pouco mais, enfim, não imediato, né? É migrar para o triatlon. Em que vocês recomendam, em que momento iniciar pedal e natação, ou deixa tudo para fazer quando for efetivamente iniciar o triatlon? Qual a indicação aqui de vocês? Posso responder, gente? Quer responder? Bom, vou responder aqui, então. A única modalidade que tem transferência de ganho, basicamente, é o ciclismo corrida, corrida ciclismo. Pouca, mas tem transferência de ganho. Então, eu não me importaria se você começasse a pedalar. Evidente que conforme vai chegando a tua maratona, nós não vamos colocar Hill Reps para você, nós não vamos socar treino anaeróbios em você. Pelo contrário, nós vamos diminuir esses treinos e possivelmente utilizar esses treinos como uma forma recuperativa, uma forma regenerativa após um longo, por exemplo.
Vamos imaginar que você correu 2h30, 2 horas, enfim, num sábado, vai ter um pedalzinho ali no domingo de 1h, 1h10, 1h20, para soltar suas pernas e você tá melhor na segunda-feira do que qualquer outra coisa. Então, o treino nesse cenário, ele pode sim agora ter uma característica, um caráter de desenvolvimento, mas ali na frente ele vai ter um caráter muito mais de regenerativo do que desenvolvimento, entendeu? Para não te cansar também. É evidente que no momento que você passar a executar as 3 modalidades e aí sim para o triatlo, alguma coisa nesse cenário, aí as cargas de treino vão se convergir, vão interagir, na verdade, e a gente vai ter que lidar com essa sobrecarga, mas vai sempre sendo progressiva e aí você vai se adaptando também. Uma dos motivos de ter um planejamento ou ter uma periodização, vamos dizer assim, é que você no curso temporal evite um overtraining, por exemplo, e não tenha problemas de má adaptação, né? Que você evolua. Obrigado. Imagina. Ou tudo morto, já cansado. Agora que eu comecei a achar as fotinhas da galera. Boa noite aí, Vagnão, coaches. Posso fazer uma pergunta? Não há dúvida, na verdade. Ronaldo, bom revê-lo, meu irmão. Então, eu como treino aqui em Goiás, eu acho que não sei se tem mais gente aí também, mas eu treino no interior de Goiás, né? Então, o Vagnão já está acostumado aí com meus treinos aqui. Aqui tem muita montanha, né, cara? Não tem quase que lugar nenhum plano para pedalar. Até mesmo meus treinos de corrida aqui dentro da cidade, é meio que impossível fazer treinos totalmente planos, né? A gente tem uma pista de atletismo aqui, só que ela é de asfalto e ela é toda irregular, então eu até evito de treinar nesse local. E a pista nem tem 400 metros, tem 300 e alguma coisa, assim. Mas também é coisa da prefeitura, eles não liberam para treinar sempre. A minha dúvida maior é sempre quando tem os testes, né? Em relação a essa questão do plano, a fazer os testes, porque o local, por exemplo, que eu fiz o challenge, era um local que eu corria, sei lá, 600, 700 metros no plano, só que quando eu fazia o retorno, já era meio uma subidinha, assim, então sempre dava uma quebrada no pace, né? E em relação a isso, em relação a esses locais de fazer o teste, né? Como que é feito esse parâmetro aí, se tem algum problema ou não. E em relação também ao ciclismo, quando eu realizo meus testes de potência, seria melhor mesmo ficar mantendo o teste de FTP no rolo, para ter melhor parâmetro nos treinos, ou eu poderia, sei lá, ir para a estrada e fazer no terreno que tem, porque aqui tem bastante subida, né? E eu tenho que deslocar uma distância bem grande para chegar no local onde tem um pouco mais de plano para fazer o teste. Alguém quer responder? Mete bala, Vagnão. Simon, é o seguinte, uma coisa é a gente querer avaliar o seu limiar e ter esse limiar para saber o quanto a gente está realmente melhorando ou não, e fazer isso num ambiente controlado, numa esteira, num laboratório. Outra coisa é entender que onde você faz o teste é onde você treina. Ou seja, se eu tenho subidas e tenho retornos, isso vai ser a condição, né? Então, a condição do meu teste é a mesma de onde eu treino. Então, isso não ia flutuar tanto e não traria tanto prejuízo assim para nós. Eu manteria, tá? Se possível, eu manteria teste no rolo e esteira. Eu faria sempre nesse formato. E daí eu vou criar um padrão, rolo, esteira, rolo, esteira. A gente sabe que do rolo a gente consegue extrair os dados para a rua, para o ajuste para a rua em termos de potência. E a gente também sabe que na esteira a diferença para nós não é tão grande assim quando a gente fala de limiar. Tá? Então, era só para realmente ter um padrão e falar, puta, estou melhorando, não estou sempre na mesma condição. E aí, quando eu estou na mesma condição, eu estou tirando todas as outras, que é o vento, a subida, para realmente avaliar o limiar. Isso é um ponto, tá? Então, eu não vejo problema a localização de vocês.
Eu vejo o problema quando nós não temos um padrão, ou seja, eu faço num lugar, faço em outro, faço em diferentes dias da semana, diferentes horários, com diferentes rotinas, diferentes cafés da manhã, por exemplo, tá? E aí eu tenho chances de realmente flutuar nos valores, e aí eu nunca entendo por que ou não. Uma outra coisa muito importante, pessoal, que vocês têm que entender, é que eu vejo durante o ano os atletas falando assim, poxa, fiz um limiar no começo do ano, melhorei. Fiz o segundo ali em março, melhorei. Ah, puta, fiz o terceiro em junho, não melhorei, fiz o outro, não melhorei. Pessoal, não achem que vocês vão melhorar, né, o FTP de vocês, seja de corrida, seja de ciclismo, todas as vezes. Porque se vocês melhorarem o FTP de vocês, nós seremos campeões do mundo. Já, já, todo mundo aqui. E isso não vai acontecer. Cada atleta tem um teto fisiológico que a gente vai tentar bater e empurrar isso. Mas necessariamente, né? Eu fiz com 25 anos, melhorei, 30 anos, estou melhorando, 40. Porra, o cara com 50 fala, porra, não melhora mais meu FTP. Lógico que não, tiozão, não vai melhorar, velho. Não é assim que funciona, entendeu? Existe uma demanda de corpo, existe uma demanda de vida, a gente vai ter alterações, né? Vocês nem sempre vão atingir. E digo mais, a preocupação de vocês, sim, deve ser em tentar melhorar um ponto desta curva infinita, que é o FTP, mas eu tenho que melhorar os meus pontos depois dessa curva do FTP, depois desse ponto do FTP, que é a resistência de vocês. Muitas vezes vocês estão preocupados em melhorar FTP, melhorar FTP, melhorar FTP e esquecem da resistência, ou seja, o cara tem 300 de FTP e perde para um que tem 250 de FTP em 3, 4 horas de pedal. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia o quanto isso é complexo. Falando de testes, já aproveitando, vocês terão testes a cada mais ou menos 7, 9 semanas. Isso já vai estar na planilha de vocês também, tá? Não é para avaliar o quanto vocês são bons ou não, simplesmente para nós termos um dado de comparação e também entender o que eu vou ajustar para mais ou para menos, seja no pace, na frequência, porque isso vai mudando durante o curso temporal. Alguém mais? Valeu, obrigado. Imagina, valeu, Simon. Wagner, esses testes semanais, né? Você vai pegar ele para ter uma análise melhor para você montar a prova alvo do atleta? É isso? Tá tudo bem, Marisa? Sim. Robotizou a voz aí. Eu falei, nossa, tá tendo um negócio agora. A gente pode sim extrair, através do limiar, eu consigo ter uma ideia, porque é percentual, né? Então, por exemplo, eu fiz um limiar, eu fiz um FTP e deu 100 de FTP, tá? Eu vou facilitar minha conta aqui, deu 100 de FTP. Eu sei que o Ironman eu vou fazer entre 70 e 75, dependendo do atleta. Bom, eu vou ter que treinar o meu atleta em cima desse percentual para ele realizar a prova. Então, eu tenho uma ideia de quando ele fez esse teste próximo à prova, o quanto mais ou menos ele vai andar. Mas não é necessariamente em cima disso que a gente monta a estratégia de prova. A gente monta com uma porrada de dados e a chance de dar errado é muito grande, né? Uma coisa é eu olhar aqui e falar, o cara deveria, né, ele tem condição de correr para 4,30, né? Então a gente olha o limiar do cara, ele corre lá para 4,30. Inclusive ele deveria correr o Ironman para 4,30. Só que ao invés de ele treinar, quando a gente pediu para ele treinar leve, para ele correr 4,30 no Ironman, ele correu a 4,15, 4,10 no longo dele. Quando chegar na prova, ele vai correr para 5,20. Então a gente vai falar, erramos. Não, não erramos. Quem errou foi o processo anterior que não estava correto. Entendeu? Então, isso é um ponto importante. Quando a gente olha o limiar, eu olho um percentual e falo, pô, o cara faz aqui. Tá bom. Em cima dos outros treinos que ele realizou, uma série de coisas. Quando ele chega na prova, ele não consegue executar. Porque tem erro no processo. O Brenner, ele tinha feito uma pergunta sobre aquecimento e desaquecimento. Se era para... Me corrija aí, Brenner. Se era para esquecer o que estava no Training Peaks e treinar mais leve. Né? Era isso, né, Brenner? Vou ver se ele responde. Exato. Aqui. Ele respondeu exato. Quer responder? Vai te bala.
Eu respondo, exato. Exato. Exatamente isso. É exatamente isso. O que a gente quer? Isso foi uma coisa muito legal que o Bruno Afonso chamou a atenção, porque a gente, quando coloca lá, mesma coisa, né? Coloca lá o limiar do atleta 3h30, né? Sei lá, 3h15. O aquecimento do atleta sai 4h15. Porra, quem é que tá aquecendo a 4h15? Não tem, talvez, o keniano. Só ele vai aquecer a 4h15. Nós não aquecemos a 4h15, não tem como esse aquecimento ir. Por mais que, teoricamente, nos sentimos ali confortáveis. Então, a gente pensou, já estamos reestruturando esses treinos, e, em paralelo a isso, a gente resolveu avisar para que vocês não cometam lá o erro de olhar lá, porra, tem um aquecimento aqui, achei que tá meio... Meu, relaxa, corre a 5, 4h50, aquece o corpo, né? Eu, quando tô lá no parque, principalmente nesses treinos que eu quero encontrar todos vocês às segundas-feiras, eu falo, galera, é assim, ó, trotezinho aqui do gordinho, ó, vem comigo aqui, ó, é 0 por hora, é para aquecer mesmo, entendeu? Vocês estão dando risada do gordinho, quando o gordinho secar, vocês vão ter uma inveja, vocês vão ver. Deixa eu comer. Não promete, vai. Calma, deixa ir aos prometo poucos. Não conta. Tá se comprometendo sem... Já que já me rascaram, agora... já se inscreveu lá, tá bom, agora vamos... Se inscreveu o cacete, me inscreveram, seus viados. Bom, que mais? Mais alguém, pessoal? Já posso comer minhas Carolinas? Ou jantar? A Flávia, ela pergunta aqui. Ô, Flávia, agora, Flávia, estamos há 2 horas aqui, tô brincando, vamos lá. Natação, quem tem oportunidade de treinar em horários de treinos ministrados por outros treinadores, como fazer para não errar? Eu vou comentar bem rápido aqui, e aí fiquem à vontade, tá, coaches? É assim, relaxa, tô brincando, Flávia. O que muitas vezes ocorria, sei lá, 10 anos atrás, e acho que isso está um pouco mais compreensível nos dias atuais, é que era um treino de nadador, né? Você ia lá para os treinos, por exemplo, em São Paulo, você tinha os polos ali de treino, Companhia Atlética, Bodytech, Riboc, blá, blá, blá. Era um treino da galera que ia para o Ironman. Nem sempre a galera, né, tava indo para um Ironman. E aí, o cara acabava fazendo um volume um pouco maior, e às vezes ele não precisava de tudo aquilo, né? A natação, de repente, ela não é tão preocupante, porque ela não machuca tanto quando se comparado à corrida, por exemplo. Mas, o que está acontecendo hoje? Mostra a estrutura de treino, né, para o cara que está ministrando o treino ali no momento, porque o que eu vejo acontecendo é que os caras separam, ao invés de fazer, sei lá, 100 de 100 a cada 2, a galera vai fazer 10 de 100 a cada 2,30, de repente, dependendo do nível, né? O cara tem que ter um olhar clínico ali na hora para sacar isso. E acho que cabe ao atleta meio que ter essa manha para ver se realmente o cara não está mais prejudicando, ou seja, larga esse treino aí, esse treinador de triatlo não sabe nada, né? Vem fazer o meu treino que você vai melhorar um monte. Porque, infelizmente, acontece, a guerra de ego é muito alta, né, nesse âmbito. Então, assim, no teu caso, Flávia, você já tem uma certa experiência para entender isso. Se você tiver dúvida, você pode comunicar a gente. E ainda assim, se eventualmente, né, se tiver necessidade, passa o contato para o treinador da natação para fazer, de repente, uma ponte, né? O que não dá é realmente você se matar num treino de nadador quando não tem sentido, tá bom? Com quem que você está nadando, Flávia? Com quem que ela nada, Ronaldo? Akira? Tanto a Akira como o Miranda são excelentes técnicos de natação. O Akira ainda eu acho que é melhor, porque tem uma visão um pouco mais global das coisas. O único ponto é que normalmente não existe técnico de triatlon na borda da piscina. Muitas vezes existe técnico de natação. E tem que se entender que a natação do triatlon é diferente da natação pura.
tem que se entender isso. Inclusive a questão de nomenclatura, inclusive a questão de intervalo. Você vai nadar, os caras dão um intervalo de 15 segundos, 20 segundos, não entende metabolismo, não entende tempo de recuperação. Porque se faz isso sempre e todo mundo continua fazendo. Vocês melhoram? Vocês melhoram. É o melhor? Não é o melhor. Mas, enfim, é o que acontece. E eu acho que se conversar um pouquinho dá para ajustar bem, sabe? Eu acho que o pessoal da Reebok, eles são bem competentes, assim. Alguns lá são meio mula, mas são competentes. Então, dá para ir bem. Agora, a Flávia já sabia dessa resposta, porque ela já perguntou para mim, isso faz uns 4 anos, perguntou de novo, acabou ano que vem ela pergunta de novo. Porra, eu acho que eu não tenho uma aula dessa, sei lá, um monte aí, cara. Legal esse bate-papo aqui. O Ronaldo, o Wagner, o Sandro também, os coaches, só falando um pouco também da minha luta com a natação aqui também na região, é porque não tem, a maioria dos treinadores são treinadores velocistas, cara. Então eu acho que também isso peca muito aí em vários locais do país, né? Eu sou exímio nadador, né? Eu vim da piscina, então para mim eu tive um pouco mais de facilidade para nadar, né? Mas mesmo assim ainda errei em vários períodos de treino, aí com alguns treinadores que eu passei, exatamente por não ter treinadores de triatlon né, dentro na borda da piscina, ou que passassem treinos para nós do triatlon para fazer as provas, né? E aqui a gente encontra muito isso. Alguns atletas que estão fazendo triatlo aqui na região, Uberlândia, Araguari, mais próximo da minha cidade, a maioria são treinados por atletas da natação, por treinadores da natação em si, e não são triatletas ou não foram triatletas. Então a gente tem uma dificuldade muito grande de melhorar a natação dos triatletas exatamente por essa falta de treinadores. Bem levantado, Simon. Às vezes eu dou um silêncio aqui para esperar para ver se tem alguém querendo comentar, mas é isso aí mesmo. Em São Paulo também tem bastante disso. É muito... Porque a escola antiga de natação em São Paulo foi muito focado, né? Quem veio da natação lembrar do Projeto Nadar, Baby Barione, região do Ibirapuera ali, a gente tinha muito disso, né? 50, 100 metros e... Puta, cara. Tem um celeiro bom de nadadores velocistas por aqui, poucos fundistas, né? Agora que a gente está vendo alguma coisa diferente, puxado por algumas escolas, principalmente o Corinthians está puxando isso, né, para ter mais fundista, e aí tem um pouco mais de associação com a natação que a gente tem no triatlo com relação à intensidade, né? Mas é basicamente isso. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Podemos encerrar? 1h59 e 45 segundos está dando agora. Demoramos 20 só para pôr a reunião de pé, caramba. Não reclama agora. Demos um jeito. Como eu vou fazer para pagar o Zoom, eu já não sei. Mas tá... Wagner, você falou que todos os participantes. Wagner, você falou que ia comentar do camp de Boulder. O camp de Boulder vai rolar no final de julho, agosto. Final de julho, tá de pé o camp. 1 ou 2 semanas em Boulder. É um camp que atende basicamente ciclistas e triatletas. Não vale a pena ir para lá para correr, apesar de ser um lugar incrível. A gente não vai conseguir nos dividir nesse cenário. E tá de pé, tá marcado. A gente já tá vendo o caso, a gente tá com uma certa dificuldade de alugar lá, porque mesmo o Airbnb eles não querem alugar, falam que é muito cedo ainda, que tem que esperar um pouco mais. Mas quem vai para participar do camp pode ficar tranquilamente em hotel. Tem uns hotéis lá que tem aquele, tipo, cozinha e tal, enfim, tem umas alternativas desse tipo. Esses detalhes a gente vai passar mais para frente. Sim, mas só para dar essa tranquilidade, porque que a gente está procurando outros tipos de casa.
Está procurando uma pensão lá. Quem sabe a gente consegue pôr todo mundo. Num prédio. Mas Legal, vai obrigado. acontecer. Vai acontecer. Eu estou mais preocupado, eu vou dizer que estou mais preocupado com o camp de carnaval, o Carnacamp, do que qualquer outra coisa, mas enfim. Ô, Vagnão, eu não sei se já perguntaram antes, e eu sei que é meio difícil prever, mas você acha que corre o risco novamente de cancelar a Floripa ou acho que agora vai? Espera aí. Você tem sorte que tem um monte de mulher aqui que você ia ver o que eu ia fazer com você, viu? Por isso que eu aproveitei. Pô, eu não sei, velho. Eu não tenho a menor ideia. Sei lá, velho. O Galvão tá cancelando tanto, velho, que agora fica até foda acreditar que vai ter. Eu não tenho a menor ideia. É bom ele cancelar, ele já vende a outra, vai receber só daqui 5 anos o dinheiro aplicado. E aí, então, exato. Tipo, o Floripa 2020 vai ser 2030. Fechamos, galera? Boa. Se vocês precisarem de alguma coisa, por favor, chamem o Ronaldo, tá? O Valtinho. Eles estão aí, Marcelão. O Marcelo só na outra semana, porque o Marcelo está de férias. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. E, por favor, quem não é de São Paulo, quando estiver por aqui, apareçam nos treinos, né? Venha tomar um café com a gente. Espero que as coisas já possibilitem isso. E quem é de São Paulo, apareçam nos treinos. Se não aparecer no treino, não adianta vir reclamar que eu vou montar uma estratégia de prova para quebrar logo. Vou quebrar na natação. Wagner, Beijo. Os estruturados vai ser a partir da semana que vem, é isso? Não entendi, desculpa. Os treinos estruturados, treinos com ponto de apoio lá de Ibirapuera. A partir de segunda-feira, Parque do Ibirapuera, 6 horas da manhã, estou esperando todos vocês lá, vou estar bonito, cheiroso e pronto para o treino. Okay. Inclusive, eu vou treinar depois também, que aqui tem pá agora. Beijo, boa noite, muito obrigado, pessoal. Até mais, galera. Valeu. Boa noite, valeu.